Bom, vamos lá para a confecção do nosso A e B conjugado. Então, aqui nós temos aqui um paciente com a dentição mista. Alguns dentes estão ainda em fase de erupção, alguns dentes ainda não apareceram, como o canino. E aqui na parte inferior nós temos já pré-molar, canino erupcionando. E vamos fazer então um aparelhinho que tem o arco vestibular de Hawley, nesse espaço que seria de canino a canino, grampos de Adams nos molares permanentes, parafuso expansor, vai ter uma grade lingual, porque o paciente tem mordida aberta, então uma grade para interposição de língua, e vamos adaptar também o A e B, que é o arco extrabucal, que vai ficar aqui na parte anterior, entrando no acrílico, na região de distal de primeiros pré-molares. Então, o que nós temos que fazer em primeiro plano são alguns alívios para evitar que o acrílico impeça a erupção de alguns dentes. Então, vou colocar aqui uma camada de cera sobre o pré-molar, que é um dente que ainda está erupcionando. Isso aqui depois o dentista pode ainda fazer um desgaste na parte interna do acrílico, para aliviar um pouco mais se ele achar necessário. Mas eu já faço aqui um pequeno alívio. Eu costumo colocar cera também nesses espaços porque existe um apinhamento, então para evitar o excesso de retenção do acrílico aqui nos dentes anteriores, eu posso colocar um pouquinho de cera também. Também posso colocar aqui um pouquinho para impedir que o acrílico já invada o espaço do canino. Como esse aparelho ainda tem levante de acrílico nos dentes posteriores, então eu preciso me preocupar com os dentes inferiores também, onde é que o acrílico vai tocar. Então aqui eu posso fazer um pequeno alívio neste pré-molar que está erupcionando. E eu posso fazer também um pequeno alívio aqui na vestibular, para evitar que o acrílico que eu vou adicionar na parte oclusal superior, que esse acrílico se prenda nos dentes inferiores e acabe quebrando os dentes. Então eu faço aqui também um pequeno alívio na lingual e vestibular dos dentes inferiores. Eu já tenho aqui cortado os fios para o grampo de Adams, para o arco de Hawley e também para a grade, para a minha grade lingual. São todos fios 0,8 milímetros. Então, começando pelo grampo de Adams, eu inicio o grampo de Adams fazendo uma dobra, um ângulo reto, 90 graus. E daí eu meço aproximadamente a distância entre uma cúspide e a outra, faço uma marcação, faço uma outra dobra 90 graus para baixo e agora duas pequenas alças, dobrando o fio para cima. Agora eu dobro um pouquinho essas alças em direção ao dente, um ângulo aproximadamente de 45 graus, e eu tenho um grampo que se adapta aqui na cervical do molar permanente, do primeiro molar. Agora é dobrar essas duas hastes aqui, as duas perninhas do grampo, em direção ao acrílico, em direção ao palato. Como aqui nós teremos um recobrimento oclusal, é interessante que o fio não fique encostado no dente para permitir que o acrílico passe um pouco por baixo do fio também e envolva bastante esse fio para que o grampo fique bem firme no acrílico. Aqui uma retenção simples, que é uma dobrinha, fazer uma pontinha virada em direção ao modelo. Essa pontinha já serve como uma retenção e também serve para um apoio para que esse grampo fique
paradinho ali com o fio sem encostar no modelo, porque esse fio ele tem que permitir também que o acrílico passe por baixo dele. Então essa pontinha que eu deixo faz uma distância da haste aqui, da perninha do grampo e do modelo. Fazendo o outro lado. Vai ficar posicionado dessa forma. E da mesma maneira eu dobro o fio passando pela oclusal sem passar encostado na oclusal. Também não pode ser muito alto. É um pouquinho afastado da oclusal, já garante que o acrílico vai envolver bem esse fio do grampo. Ok, mais uma dobrinha para cá. E para finalizar, uma dobra em direção do modelo, eu corto o rente e eu tenho essa pontinha aqui que vai servir de apoio. Agora um ajuste final nesse grampo. Ok, feito isso, eu já posso fixar esse grampo aqui. E depois que eu fixar todos os fios, eu já posso partir para a próxima etapa, que é hidratar o modelo e acrilar. Então eu já vou fazendo o grampo e já vou fixando. Se você quiser fazer todos os grampos e deixando de lado, todos os fios e deixando de lado, e para fixar tudo de uma vez, tudo bem também. É uma opção de trabalho. Eu gosto de ir fixando na hora. Então uma dobra, 90 graus. Mais uma dobra para baixo. E uma voltinha para cima. Mais uma voltinha para cima. E assim nós temos duas voltinhas, dois pequenos ômegas, que eu dobro em direção do dente, faço uma dobra de aproximadamente 45 graus. E essa dobrinha de 45 graus é interessante porque faz com que o grampo abrace um pouquinho o dente. Uma coisa interessante do grampo de Adams é que ele é feito com uma certa inclinação com relação ao dente. Quanto mais inclinado eu deixo esse fio, mais retentivo ele fica. Então dificilmente eu vou deixar esse fio, esse grampo, de pé nessa posição. Eu vou deixar sempre ele um pouquinho inclinado, que é para ele dar uma retenção adequada. Ok. E agora uma aproximação da haste aqui, dessa perninha do grampo, para o palato, onde ele vai se prender na placa. Então aqui eu já deixo o fio um pouquinho afastado da oclusal, um pouquinho afastado do palato. E eu corto a perninha do grampo. Se observar, eu deixo sempre uma perninha do mesmo tamanho que a outra. Isso não influencia o resultado do aparelho, não influencia a função do grampo, mas é esteticamente bonito. Uma outra questão é que a perninha que está aqui na distal, eu sempre inclino ela para o lado de dentro, porque isso facilita o recorte do acrílico. Se eu deixar ela esticada para baixo, pode ser que eu tenha que deixar o recorte mais aberto também para cá, de repente ocupando uma área que pode ser um pouco incômodo para o paciente. Então, trazendo essa haste um pouquinho mais para o lado mesial, um pouquinho mais para dentro, eu também consigo fazer um recorte do acrílico mais inclinado para dentro aqui.
Agora o arco de Hawley. Então pego o fio 08. Eu posso fazer essa curva, que é uma curva bem ampla, ou eu utilizo o alicate 109, que é o Della Rosa. Esse alicate aqui, ele funciona perfeitamente para você fazer essa curva, ou você usa um conformador. Eu tenho no caso esse instrumento aqui que eu apoio o fio, dobro ele sobre esse conformador e eu já tenho um arco. É bem prático. Ele vai ficar apoiado aqui nos incisivos centrais, que são os dentes que estão mais salientes, não tem como tocar nos outros dentes. E aqui eu vou fazer um ômega. Então faço uma dobra para baixo, volto o fio, eu tenho um ômega. Ômega, ou também chamado looping. E agora a dobra dele em direção ao palato. Detalhe importante aqui é que eu tenho um pré-molar, primeiro pré-molar que está irrompendo, e tem o canino que ainda não irrompeu, mas pode ser que ele apareça aqui nas próximas semanas, eu não sei. E de qualquer maneira eu preciso deixar o fio afastado desses dois dentes para que não interrompa a erupção do dente, para que ele não atrapalhe. Já prevendo um pouco, procurando prever, é claro, a gente não tem como saber isso olhando para o modelo, mas procurando prever qual que vai ser a posição que ele vai sair, o fio não pode passar exatamente por cima. Agora, uma retenção do arco de Hawley, uma dobrinha para o lado, nesse ponto de retenção, e o fio volta a se adaptar muito bem no modelo. A próxima etapa que eu vou adaptar aqui é o AIB. Esse arco deve ficar próximo aqui dos dentes, sem encostar no dente. Ele é um fio bem grosso, mas é possível você dobrar ele um pouquinho, com cuidado, para fazer uma aproximação dos dentes posteriores aqui. E agora eu vou passar ele aqui sobre a oclusal, mantendo aquela mesma preocupação de não deixar ele encostando nos dentes que estão irrompendo, como os primeiros premolares. Também com a ideia de que o acrílico precisa envolver ele, então eu deixo ele um pouquinho mais alto. Mas nesse momento eu não me preocupo tanto com a altura dele na oclusal. Eu vou me preocupar mais com o posicionamento aqui, se ele está centralizado ou não. Depois, na hora que eu for fixar ele, eu consigo ajustar essa questão da altura. Vou usar aqui um tridente. Tá, agora como eu vou fazer a fixação dele e observar o posicionamento? Eu vou pegar uma cera 7, pego um pedaço aqui, esquento um pouquinho e faço um pequeno bloco de cera. Esse bloco eu posiciono aqui na frente dos incisivos. Agora eu vou colar esse bloquinho aqui com cera quente. E ele vai me ajudar a posicionar o AIB. Agora eu posso fixar aqui. E posso colar ele com a cera. Agora o cuidado que eu preciso ter de posicionamento.
O primeiro é considerar que esse risquinho que tem aqui no A e B vai ficar meio que centralizado com relação à arcada, não necessariamente centralizado com a linha média. Outra questão é que eu procuro deixar o A e B numa posição horizontal. Eu cuido para que ele não fique torto nesse sentido, nem nesse sentido, e para que ele também não fique inclinado para frente ou inclinado para trás ou para baixo. Então ele tem que estar bem centralizado e numa posição horizontal. Em que nível ele vai estar na frente dos dentes, isso pode variar. Este caso aqui, o paciente, como ele tem uma mordida aberta, quando eu posicionei o A e B acabou ficando quase ao nível da incisal. Pode ser que num paciente que não tenha esse problema de mordida aberta, quando você posiciona o A e B, ele fica um pouquinho mais próximo do terço médio do dente. Então isso pode variar de acordo com a posição dos dentes na arcada. Então esse é o resultado que nós temos do A e B montado aqui no modelo, já com um pouco de levante, um pouco de aumento da dimensão vertical. Não é uma camada muito grande de acrílico, é o suficiente para passar os fios e um pouquinho mais, claro, porque também precisa de resistência. Agora eu vou fazer a grade palatina, vai ser uma grade bem alta, porque o paciente tem uma grande mordida aberta e também vai ter um pouco de levante de mordida aqui, um acrílico oclusal, mas vamos fazer então a grade. Como esse aparelho tem um parafuso expansor, o meio da minha grade eu tenho que preparar ele para ser cortado. Então a volta do meio da grade sempre vai ser um pouco maior, porque ela vai ficar aqui no centro, onde eu vou depois cortar para que o parafuso expansor possa funcionar. As voltas do meio vão ser um pouquinho maiores do que as voltas das laterais. Serão 4 voltinhas no total. Então eu vou posicionar essa grade aqui com cera, provisoriamente, é só para eu ver como ficou o tamanho dela. Depois eu removo essa cera. Eu vou mostrar como que o acrílico aplaca com grade. A altura da minha grade ficou ok. Pode ser desse tamanho mesmo. Vou remover a grade. Já sei que está no tamanho certo, eu já vi onde eu vou posicionar essa grade na hora da acrilagem. E agora eu vou posicionar o parafuso expansor. E ele vai ficar posicionado aqui mais ou menos na reta entre o primeiro premolar e o primeiro molar e o segundo molar descido. Vai ficar mais ou menos nessa região. Para posicionar o expansor, eu gosto de fazer um desgaste no modelo, como se fosse abrir uma fenda aqui no modelo, desgastando o gesso. Nesse espacinho que eu abri, eu coloco cera. E depois eu posso vir com um parafuso e fixar ele ali naquele lugar. Nessa pré-fixação eu já posso ajeitar o posicionamento dele para que ele fique bem centralizado, bem posicionado. E depois eu fixo melhor com um pouquinho mais de cera derretida. Bom, eu já passei isolante em toda a área onde vai ter acrílico, passei isolante também na oclusal dos molares inferiores e eu vou fazer agora a acrilagem, então vai ser uma acrilagem de todo o palato, acrílico também sobre a face oclusal, aqui desses dentes superiores, e a adição da gradinha aqui na frente. Eu começo aqui pela frente geralmente. Quando eu tenho que colocar a grade, eu adiciono aqui primeiro. Porque quando eu estiver terminando a acrilagem, esse primeiro acrílico aqui já vai estar mais firme e a grade vai se fixar melhor ali.
Vou jogando com cuidado para o acrílico envolver bem o fio. Também para ter acrílico debaixo do parafuso expansor. E vou jogar também acrílico na oclusal. Na oclusal eu gosto de fazer assim, eu coloco o dedo para fazer uma espécie de parede aqui. Eu consigo jogar e acumular acrílico aqui na face oclusal sem que ele escorra muito. E agora, por último, vou fixar a grade. Então eu afundo ela aqui no acrílico, jogo um pouquinho de monômero, que eu consigo ajeitar um pouquinho para o acrílico envolver bem também o fio da grade. E assim, fechado o articulador, agora podemos colocar na panela, tudo posicionado certinho, agora de 20 a 25 libras de pressão, por alguns minutos na água morna vai estar pronto o nosso acrílico. Já fervi um pouquinho na água com detergente para remover o excesso de cera e agora vamos partir para o recorte do acrílico. Então eu vou remover aqui esse plástico do parafuso expansor, fazer um desgaste na parte oclusal, desgastar toda a placa, delimitar ela aqui na parte mais posterior, cortar aqui nas laterais e cortar também aqui no meio, cortando o parafuso expansor. Eu vou cortar o acrílico com um disquinho de metal, mas eu vou ter que cortar a grade com um disquinho de carburum. No ponto onde a grade está aqui no meio, eu faço um cortezinho para terminar de fazer a secção aqui das duas partes da placa.